pessoal, aqui professor Almir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o cálculo do volume do paralelepípedo retângulo. Barbadinha. Então, antes de nós determinarmos propriamente o volume do paralelepípedo retângulo, vamos dar uma unidade nas medidas de comprimento e de área. Então, observação 1, medida de comprimento. Imagina que eu quero determinar o comprimento desse segmento AB aqui, ó. Tá? Para isso, a gente poderia pegar uma régua, né, e medir e verificar quantos centímetros tem esse comprimento. Quando eu quero dizer quantos centímetros tem, eu estou dizendo quantas unidades de comprimento igual aos centímetros cabe aqui dentro. Tá? Se for milímetro, eu vou determinar quantas unidades de milímetro cabe aqui. Então, a unidade de comprimento vai depender do que eu vou estabelecer. Se eu quero medir em milímetro, em centímetro, em quilômetro, em metro, e assim por diante. Né? Então, vamos fazer uma coisa mais genérica. Vamos considerar que a minha unidade de comprimento seja esse segmento aqui. Então, esse segmento eu vou chamar de uma unidade de comprimento, o C. E pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 quilômetro, 1 metro e assim por diante. Então, para medir esse segmento, eu tenho que descobrir quantas unidades desse segmento aqui cabem ali. Tá? Então, eu vou ir colocando ali e vou medir. Né? Vou contar quantas unidades tem ali. Então, o número de unidades que cabem ali vai ser a minha unidade, vai ser o comprimento do segmento. Eu tenho 1, 2, 3, 4, n menos 1, eu tenho n unidades de comprimento. Então, n vezes 1 unidade de comprimento. Tá? Então, isso é medir o comprimento. Então, por exemplo, ó, se um segmento tem 8 centímetros, isso significa que tem 8 unidades de comprimento iguais a 1 centímetro. Se um segmento possui 15 metros, significa que tem 15 vezes o segmento de 1 metro, tá? Com unidade de 1 metro. Se o segmento tem 3 km, significa que tem 3 unidades de 1 km de comprimento cada uma. E assim por diante. Então, depende da unidade utilizada. Agora, observação 2. Ó. Medida de área de uma superfície. Então, imagine que eu quero determinar a medida da superfície desse retângulo aqui. Ó. Então, isso vai ser um número que vai me dar, né, a medida da área da superfície. Como agora eu tenho duas dimensões, no comprimento eu só tenho uma dimensão, que é o próprio comprimento. Agora eu tenho dois comprimentos, né? Um comprimento e uma largura. Tá? Então, como unidade de área, eu vou determinar uma unidade que tenha duas dimensões também. E para isso eu vou pegar um quadrado de lado 1, uma unidade de comprimento cada um. Essa unidade de comprimento pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser milímetro e assim por diante. Tá? Então, uma unidade de área vai ser uma unidade de comprimento vezes uma unidade de comprimento, ou seja, uma unidade de comprimento ao quadrado. Tá? Por isso que as unidades de área vêm ao quadrado, ó, tá? Porque eu vou multiplicar as duas dimensões entre si. Tá? Então, aqui eu vou determinar, ó, quantos quadrados cabem, né, nesse comprimento aqui e vou determinar quantos quadrados cabem nessa dimensão aqui. Tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, né, tá? Menos 1, A unidades de comprimento aqui nessa dimensão. E lá naquela dimensão eu tenho 1, 2, B unidades. Tá? Então, né, a área vai ser A vezes uma unidade de comprimento, né, que é o que a gente viu ali. Eu tenho aqui para cá a unidade de comprimento, tenho A vezes uma unidade de comprimento, vezes B vezes uma unidade de comprimento, que é a medida na outra dimensão. Ou seja, A vezes B e unidade de comprimento vezes unidade de comprimento vai dar unidade de comprimento ao quadrado. Ou seja, AB unidade de área. Então, a minha unidade de comprimento ao quadrado vai ser unidade de área. Barbadinho. Por exemplo, exemplo A. 10 centímetros quadrados significa que tem 10 quadradinhos de 1 centímetro de lado cada um. Ou seja, 10 quadrados de 1 centímetro quadrado cada um. Deu 45 metros quadrados. Significa que tem 45 vezes 1 metro quadrado. Ou seja, tem 45 quadrados de 1 metro de lado cada um. C. 3 km quadrados significa que tem 3 vezes 1 km quadrado, ou seja, tem 3 quadrados de 1 km de lado cada um. Barbadinha. Tá? Agora o volume do paralelepípedo retângulo. Então, imagina agora que eu tenho um paralelepípedo retângulo, eu quero calcular, né, o volume desse paralelepípedo. Agora o volume é porque eu tenho 3 dimensões, eu tenho
um comprimento aqui, outro comprimento lá e outro comprimento aqui, que normalmente a gente chama de comprimento, largura e altura. Barbadinho. Então, a unidade de volume que a gente vai considerar agora vai ser um cubo que tem uma unidade de comprimento de lado. Tá? Pode ser 1 centímetro de lado, 1 milímetro de lado e assim por diante. Depende de onde a gente está trabalhando. Então, uma unidade de volume agora vai ser o produto das três dimensões. Uma unidade de comprimento vezes uma unidade de comprimento vezes uma unidade de comprimento. Isso vai dar uma unidade de comprimento ao cubo. Tá? Barbadinho. Então, o volume vai ser A, quer dizer, eu tenho aqui, né, A unidades de comprimento, vezes, aqui eu tenho B unidades de comprimento, e lá eu tenho C unidades de comprimento. Ou seja, A vezes B vezes C, unidade de comprimento ao cubo. Ou seja, A vezes B vezes C, unidade de volume. Barbadinho. Tá? Então, aqui eu vou determinar ó, quantos cubos eu tenho aqui. Tá? Eu tenho A cubos, né, de uma unidade de comprimento cada um. Né? E aqui eu tenho B cubos, né, de uma unidade de comprimento cada um aqui. E lá eu tenho C cubos de uma unidade de comprimento aqui. Tá? Então, por isso vai me dar o volume. Então, vou ter quantos cubos cabem aqui dentro. Tá? Então, exemplo A. Se eu tenho um volume de 15 centímetros cúbicos, significa que cabem 15 cubos de 1 centímetro de lado cada um. Tá? Então, 15 vezes 1 centímetro cúbico. B, ó, 40 metros cúbicos, que cabem 40 cubos de 1 metro de lado cada um. C, se eu tenho 2 quilômetros cúbicos, significa que eu tenho 2 vezes 1 cubo, 2 cubos de 1 quilômetro de lado cada um. Barbadinho. D, se eu tenho agora esse paralelepípedo retângulo aqui, veja, eu quero saber quantos cubos cabe aqui dentro. Tá? Então, aqui eu já dividi aqui, ó, tá? Em unidades de área de comprimento, tudo igual. Então, aqui eu tenho 5 centímetros, por exemplo, eu tenho 5 unidades de 1 centímetro aqui, lá eu tenho 2 unidades de 1 centímetro, e aqui eu tenho 3 unidades de 1 centímetro. Então, o volume vai ser o produto dos três, ó, 5 vezes 2 vezes 3, 30, e centímetro vezes centímetro, centímetro, centímetro ao cubo. Barbadinho. Então, o volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões ABC é V igual a A vezes B vezes C. Quer dizer, é o produto das três dimensões do paralelepípedo. Tá? Se A e B são as bases, dizemos que o volume é o produto da área da base pela altura. Tá? Volume, área da base vezes altura. Veja que aqui 5 centímetros e 2 centímetros são as medidas das bases, da base. A base é um retângulo que tem 5 centímetros de comprimento e 2 de largura. Então, 5 vezes 2, 10. E vezes a altura, que é 3. Barbadinho. Volume do cubo. Bom, o cubo é um paralelepípedo, né, que tem as três dimensões iguais. Então, é A vezes A vezes A, que vai dar A ao cubo. Barbadinho. Tá? Agora nós vamos lembrar aqui as unidades de volume. Tá? Bom, quando eu falo em comprimento, a unidade de volume vai ser a unidade de comprimento ao cubo, tá? Como metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, assim por diante. E tem uma outra unidade de volume que é a unidade de capacidade, tá? Que envolve como base o litro. Então nós temos litro, mililitro, decilitro, centilitro, quilolitro, assim por diante. E tem uma relação fundamental que tem que saber, ó. 1 metro cúbico, né, dentro de 1 metro cúbico cabem 1000 litros. E dentro de 1 decímetro cúbico cabe 1000 litros. Então, se eu tenho um cubo de 1 metro de lado, de 1 metro de lado, de dimensões 1 metro, ali dentro cabe 1000 litros. E se eu tenho um cubo de 1 decímetro de lado, cabe 1 litro. Veja que 1 decímetro são 10 centímetros. Então, se eu tenho um cubo que tem 10 centímetros de lado, ali dentro cabe 1 litro certinho. Barbadinho. Eu vou mostrar aqui uma tabela que é bem fácil de construir, ó, tá? Para a gente fazer transformação de unidade. Ó, tá? Então, eu tenho aqui a unidade de volume, pegando como base as unidades de comprimento ao cubo, e aqui embaixo a unidade de capacidade. Tá? Como é que se constrói? Pegando como unidade de comprimento básico metro, ó, eu tenho aqui o metro cúbico. Então, o metro cúbico vai daqui até aqui. Então, como é o cubo, a gente divide em 3 partes. Então, os submúltiplos do metro e os múltiplos do metro, nós dividimos em 3 partes, porque tudo é o cubo.
Então, decímetro cúbico em 3 partes, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Sempre que eu vou por submúltiplos, eu divido por 1000. Por isso que está dividido em 3 partes. Então, metro cúbico dividido por 1000 vai dar o decímetro cúbico, dividido por 1000 dá o centímetro cúbico, dividido por 1000 dá o milímetro cúbico. E os múltiplos eu multiplico por 1000. Então, metro cúbico vezes 1000 vai dar decâmetro cúbico, vezes 1000 dá hectômetro cúbico e vezes 1000 dá quilômetro cúbico. Tá? E as unidades de capacidade elas são normais, tá? Elas ocupam casa por casa. Então, veja, o litro, que é o básico aqui, ó, ele está na casa do decímetro cúbico. Quando a gente fala casa do decímetro cúbico, é sempre a casa da direita. Claro, ela tem outras casas, mas o básico é sempre da direita. Casa do centímetro cúbico é a casa básica, que é da direita. Do milímetro cúbico, a casa básica é da direita. Então, aqui eu tenho 1 litro ou 1 decímetro cúbico. E os submúltiplos é o decilitro, centilitro e mililitro. E os múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro. E assim a gente tem, com essa tabela, tem como relacionar as duas unidades de volume e capacidade. Então, vamos ver o exemplo aqui. Ó. Exemplo A, eu quero transformar 4 metros cúbicos em centímetro cúbico. Então, eu vou colocar o 4 lá na casa do metro cúbico. Tá? O metro cúbico está aqui. Tá? Veja que o metro cúbico tem 3 casas, mas eu digo que sempre coloca na direita aqui, ó, é o básico. Né? E a vírgula vai à direita também. Então, a vírgula do 4 está à direita dele. Então, o 4 com a vírgula vai na casa do metro cúbico aqui. Eu quero passar para centímetro cúbico. Dá para centímetro cúbico, então eu vou completar com zeros até a casa da direita do centímetro cúbico. Lá, ó. Ela vai até lá, ó, até aqui. Então eu tenho 4 milhões de centímetro cúbico. Barbadinho. Letra B, ó, tá? Eu tenho 4,5 decâmetro cúbico. Então, decâmetro cúbico está aqui, ó, 4,5. Então, o 4 e a vírgula vai na casa da direita do decâmetro aqui, ó. Aí eu quero passar para litro. Então, fica 4,5. Então, o 4 inteiro com a vírgula na casa da direita do que eu estou lendo. Eu quero passar para litro. Então, o litro está aqui, ó. Não precisa olhar lá em cima. Olha para o litro que eu quero. Então, eu completo com zeros até lá. Tá? E a vírgula vai se deslocar daqui para cá. A vírgula cai fora aqui. Eu tenho 4 milhões e 500 mil litros. Barbadinha. Tá? Letra C. Tá? Eu quero 60 litros para metro cúbico. Bom, 60 litros, a vírgula está à direita do zero. Então, eu vou lá no litro, ó, a vírgula está à direita do zero, tá? Eu vou botar o zero com a vírgula aqui e o 6 aqui que está à esquerda do zero. Eu quero passar para metro cúbico, tá? Eu vou tirar a vírgula daqui e vou passar aqui para o metro cúbico. Vem para essa casa aqui, ó, para a casa da direita. Então, a vírgula vem para cá e eu completo com zeros até ali, ó. Então, vai dar 0,06 metro cúbico. Barbadinho. Agora eu vou colocar 3 exercícios aqui para vocês fazerem a transformação sozinhos. Tá? Eu sugiro que vocês deem a pausa, construam numa folha de papel separada essas tabelas aqui, tá? Quer dizer, uma única tabela com as duas unidades aqui, volume e capacidade, e faça a transformação, depois volta aqui para ver a resposta. Então aqui eu quero 28,5 metros cúbicos para hectômetro cúbico. Então, sugiro que dê uma pausa, façam no papel a transformação e confira depois a resposta. Dá 0,0000285 hectômetro cúbico. Letra E, 460 centímetros cúbicos para litro. Então, dê uma pausa, faça a transformação e confere. Tem que dar 0,46 litros. E letra D, eu quero 80 metros cúbicos para litro. Então, dê uma pausa, transfira, tem que dar 80 mil litros. Esse é fácil, ó. 1 metro cúbico é 1000 litros. 80 metros cúbicos vai ser 80 mil litros. Barbadinho. Então, inscreva-se no canal, deixe o like, comentário e divulga para os colegas.